Olá, meus amores! Então, vamos continuar a aula? Bom, já terminamos a aula de matemática, agora vamos para 2 aulas de história, né? Então, como eu já havia falado, a data que vocês vão perceber aí na apostila de vocês não bate com a data de hoje, né? Hoje é dia 30 de março e aqui nós temos a data do dia 23, né? Que é a terça-feira da semana passada. Né? Então, isso aconteceu porque o material já estava todo preparado, né, para mandar para vocês, mas, né, por conta aí do aumento de casos de Covid na cidade, né, foi decidido que nós daríamos uma pausa de uma semana, né, para não expor as famílias que vêm até a escola e também não expor a nós mesmos, né, que estamos lá na escola, né, e sempre vem alguma coisa, a gente conversa, então, para não acontecer essa exposição, ficou decidido dessa forma. Essa semana que não houve aula, né, vai ser reposta aos sábados, tá? Mas assim que isso começar a acontecer, vocês serão avisados, tá bom? Então, vamos lá para a aula de história? Bom, na aula de história, nós vamos estudar sobre as atividades econômicas, tá? O trabalho escravo dos indígenas, a relação entre Portugal e o Brasil, a organização administrativa no Brasil, no início da colonização, e também a organização da sociedade e do papel da mulher nesse período. Para tanto, vocês também vão utilizar o livro de história, a unidade 2, quando o Brasil era de Portugal, né? Que o Brasil já pertenceu a Portugal, né? Então, vocês vão fazer a leitura dessas 2 primeiras páginas, né? Vai analisar também a imagem. Vocês vão fazer a observação, analisar. E eu acredito que quando vocês estiverem analisando a imagem, vocês vão perceber que os povos, né, os povos representados aí são os portugueses e os indígenas, né? Esta obra, né, ela marca um fato histórico, né, que é a chegada dos portugueses no Brasil. Tá? Aí vocês vão analisar a imagem em partes, tá? Com bastante atenção, quem está no primeiro plano, né, que são os indígenas aqui, quem está no segundo plano, que são os portugueses que estão logo ao meio, e quem está no terceiro plano, né? As embarcações. Então, analisem bem as imagens, tá? O pintor, né, que produziu essa obra, tá? Os dados dele, tá bom? Então, vocês vão analisar bastante. Depois que vocês analisarem, né, essas 2 primeiras páginas, a 24 e a 25, aí vocês vão para a apostila. Tá? Na apostila, vocês têm aí uma professora, né, que é a professora Mafalda, e ela vai ajudar vocês, tá? A se localizarem aí dentro das páginas 24 e 25. Então, primeiro, né, o primeiro plano é o que está mais próximo do observador, né? Ao lado direito da pintura, nele podemos observar um grupo de indígenas, né, que foi o que eu havia falado. Esse é o primeiro plano, né, desta obra. Aí depois, o segundo plano ao centro da pintura retrata autoridades, clérigos e soldados portugueses. Esse é o segundo plano, né, que retrata aí as autoridades, os clérigos e também os soldados portugueses. E no terceiro plano, nós temos aí, né, esse terceiro plano é mais distante, né, de quem está observando, no caso somos nós, vocês, né, nele foi representado o mar, com um barco e 2 caravelas chegando ao litoral e também a vegetação nativa daquela época, né. Então, as caravelas, o mar, a vegetação, as montanhas, tá? Então, o terceiro plano, ó. Primeiro plano, segundo plano, terceiro plano, tá bom? Então, vamos continuar. A professora Mafalda respondeu, né, a questão 1 desta página. Você entendeu? Espero que sim, tá bom? Então, vamos lá? Agora, vem a questão 2, tá? Salienta como foi esse encontro, sabemos que há uma diferença cultural entre os portugueses e indígenas, né? A imagem representa um encontro pacífico, mas será que foi assim mesmo? Ao final deste capítulo, depois dos nossos estudos, teremos a resposta, né?
Aí a gente vai saber se esse encontro entre indígenas e portugueses foi pacífico ou não. Aí, para tanto, também vocês vão agora ler a página 26, Império Marítimo Português, e também a página 27. A leitura está bem gostosa, tá? Vocês vão ler as duas páginas, tá? Olha que interessante aqui, né? Esse aqui é o Império Colonial Português, né? No fim do século XV e início do século XVI, ó, século XV, ó, número romano, e século XVI, números romanos, tá? Depois que vocês fizerem a leitura dessas duas páginas, vocês vão de novo para a apostila e vai responder as perguntas, tá? Então, a primeira: qual foi o primeiro estado europeu ao se unificar e em que isso resultou? Bom, aí vocês vão achar aqui, tá? Ó, eu já achei a primeira, ó. Portugal foi um dos primeiros estados europeus a se unificar. E isso lhe permitiu sair à frente na concorrência por territórios e riquezas. Então, a resposta da A1 já está aí, tá? Bom, explique o que é feitoria e monarquia. Vocês vão encontrar também aqui. Monarquia, que é uma forma de governo em que o poder é exercido por um rei ou monarca, e a feitoria é um local estratégico escolhido pelos portugueses para a troca de mercadorias entre nativos e mercadores portugueses. Tá? Então, já está respondida também a 2. 3. Com o domínio marítimo, em que Portugal favoreceu-se, né? Com o domínio marítimo, em que Portugal se favoreceu. Nós vamos encontrar aqui. Por aqui. Tá. Aqui, ó. Esse domínio favoreceu relações comerciais e trocas culturais entre diferentes sociedades, tá? Número 3. Número 4. O que os portugueses buscavam aqui no Brasil e com que finalidade? Aí vocês vão encontrar aqui o que eles procuravam no Brasil, né? Eles buscavam riquezas e recursos naturais que pudessem ser explorados para aumentar a renda da coroa portuguesa e gerar lucro para os mercadores, tá? E depois, quais eram as riquezas mais cobiçadas naquela época? Isso é simples, né? Ouro e prata, né? Como se deu essa exploração? Aqui, ó. Bom, para explorar as riquezas de sua colônia, os portugueses negociaram com os indígenas a utilização de seus conhecimentos sobre a mata nativa, tá? E depois vocês vão vir aqui fazer essa leitura também. Vamos falar sobre, tá, a biopirataria, que é bem interessante, que é um fato que acontece, né, atualmente, tá bom? A gente vê muito, né? Então, vocês vão fazer as leituras e vai responder as perguntinhas da apostila, tá bom? E mais à tarde eu mando o gabarito para vocês corrigirem, tá bom? Então, tenham uma boa aula, tá? Prestem bastante atenção no conteúdo, leiam bastante. Tá? Se não compreenderem a primeira leitura, leiam a segunda, a terceira, até ficar bem claro, tá bom? Para vocês. Boa aula. Tá? E até a próxima. Beijo, tchau!